Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast. Nosso podcast aqui dentro do Mercado Contábil que, com certeza, agrega muito valor para você. Eu procuro dentro do nosso podcast trazer convidados que vão fazer a diferença, né? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, ideias de negócios. E hoje recebo uma convidada muito especial. Ela é... Você é contadora também? Eu sou contabilista. Contabilista. Então, é que nem eu. Marketing e Isso contabilista. é engraçado, né? Olha, a gente já começa a conversar, nem apresentei minha convidada. Deixa eu apresentar minha convidada. Se apresente, por favor, cara. Eu sou a Carla Martins, eu sou vice-presidente do Serac. Serac é uma organização contábil aqui de São Paulo. Pequenininha, né? Só uns 300 funcionários. São quase 300 funcionários, 280, 280 mais ou menos. Olha só. Mais de 3 mil clientes hoje. Uhum. E bacana, né? Você é contabilista, né? Eu também sou técnico em contabilidade. E uma coisa, por exemplo, que eu fiz o meu técnico em 94, né? Não sei quanto tempo faz que você fez o seu. Eu estava grávida da minha filha em 2011. 2011, né? Totalmente diferente do que foi nos últimos anos que o técnico ainda existia como curso, né? Uhum. E nós tínhamos uma formação muito boa naquela época, né? Que permitia, por exemplo, ter uma boa introdução para o mercado contábil. Talvez você pegou mais para o final do técnico. Peguei mais para o final, acho que uns 2, 3. Depois não podia mais Não o podia CRC. mais e de uma certa forma eu nunca vi sentido depois fazer ciências contábeis pelo fato de que eu não queria trabalhar com auditoria, não queria seguir. Eu já estava muito bem posicionado como empresário contábil, né? E me desligando da contabilidade, né? Como é que foi a sua trajetória em relação a isso? Eu também nunca segui na parte técnica, fiz mais para ter o título e para ter o conhecimento, mas eu sempre... A minha trajetória dentro do Serac foi na gestão de pessoas, então, e na parte de organização, dos processos, então nunca cheguei a exercer o técnico também. Boa. Então temos muito em comum, né? Temos em comum. Aí você foi estudar marketing. Não, eu fiz o marketing primeiro. Você fez o marketing? Você fez o marketing depois que você fez o técnico. Quando eu escolhi a faculdade, o Serac é fundado pelo meu pai, né? Sim. José Carlos Martins, e o Johnny Martins é o meu irmão, que também é vice-presidente. Chama! Tem um modo certo de falar, né? Chama! Aquele chama. Boa. Então, quando eu fui para a faculdade, o Serac era muito pequeno e eu não me via na área nem contábil, nem jurídica, que é a primeira formação deles. Então, eu sempre trabalhei, desde muito nova, desde criança mesmo, sempre trabalhei no Serac, porque era a empresa do meu pai. Mas eu fui fazer marketing porque eu ia sair de lá, né? Eu queria ir para outras áreas. Eu falava pro meu pai que eu não queria rotina. E a contabilidade era muita rotina, a advocacia era muita rotina, eu não queria rotina, então eu fui fazer marketing. O seu pai também é advogado? Ele é economista, advogado e contabilista. Oh. Aí eu fui crescendo, né? Você sai da escola, vai para a faculdade, enfim. E a empresa começou a crescer. E aí eu me achei na gestão de pessoas, que era uma empresa pequena, mal tinha gestão de pessoas, né? Uma empresa menorzinha não tem. Então eu me achei ali, eu fazia o DP, aprendi a fazer folha de pagamento, fiz vários cursos de auditoria trabalhista, enfim. E criei os processos de RH do zero da empresa. Então, eu fui o RH por muito tempo, então depois eu cresci esse setor, então peguei uma pessoa para me ajudar, depois fui profissionalizando, contratei outras. Então, a minha trajetória principal é na gestão de pessoas dentro da organização. Então, e aí, nada menos rotina do que um RH. Pois é. Imagina, hoje em dia, um RH de 280 pessoas, a minha gerente de RH tá maluca. Então, eu me achei a rotina maluca de um RH, que cada dia é um dia, por mais que você tenha uma rotina de ir até o escritório, enfim. Mas eu me achei ali na gestão de pessoas e na parte das humanas que eu queria, que eu almejava. Então, nem o marketing, efetivamente, eu cheguei a exercer, né? Eu, no meu caso, eu fiz o marketing depois, né? Então, como eu tinha o técnico em contabilidade,
E aí eu fui fazer um curso de marketing, depois eu fui para a ESPM, que é onde você estudou, e lá eu fiz a pós-graduação. E só que eu me apaixonei pelo marketing, né? Aí o que eu vi? Eu vi, poxa, se eu focar muito mais no marketing, uma vez que eu já tinha pessoas para cuidar da parte operacional, seria melhor, né? Então eu nunca quis voltar e focar na parte operacional de fato, né? Sim. Então faz 20 anos aí que eu não tenho nem sistema instalado no meu computador, entendeu? Sim. Desde de 2000 e pouquinho, eu já tinha já me desligado de fazer a parte de operação e tal. Eu cheguei a exercer o marketing, o começo foi quando a gente potencializou as nossas presenças nas mídias digitais, e aí a gente na verdade, primeiro contratou uma empresa de marketing, aí eu era a ponte, né? Eu era a ponte do cliente, então comecei a lembrar de como que analisa as coisas de marketing, e depois a gente internalizou nosso marketing também, eu cuidava da liderança desse departamento também. Então, eu uso isso bastante a meu favor. Hoje em dia, o Johnny cuida mais do marketing, a gente mudou que por sinal pouco. faz muito bem, né? Ele é muito bom vendedor. Chegou num momento que os dois faziam meio que tudo, aí eu falei, aí a gente definiu, como eu tenho filho, a minha agenda é um pouco mais difícil que a dele, né? A gente definiu, você fica externo, você é comercial, você vai para as redes sociais, a gente vai potencializar seu marketing, etc., e eu vou cuidar aqui dos clientes. Então, hoje eu sou mais interna, mais operacional, mais alta liderança mesmo, para gerir diretoria, gerência, enfim, sou eu que estou à frente. O seu time de marketing hoje, quantas pessoas? Desculpa, então, de RH, desculpa. De RH são em 8. Às vezes as pessoas não fazem ideia de complexidade que se torna o RH conforme a empresa vai crescendo, né? É muita demanda, né? É muita demanda, muita vaga aberta, né? Muita gente sai, entra, enfim. Faz parte, né? Isso é da parte de recrutamento e seleção. A parte de retenção, que a gente tem várias políticas de remuneração estratégica, de motivação com os funcionários, então também, né, eles vão separando, treinamentos. Então, eles cuidam um pouquinho de cada coisa. E o DP interno também, que não é a equipe de DP que faz, é o DP, é um DP separado, que é bem importante, eu acho. Sim. O pessoal acaba misturando um pouco por não ter noção, mistura o marketing com... Desculpa, tô com o marketing na cabeça. Meu DNA, falando mais alto. O RH com o DP, né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro que são coisas diferentes, ainda que elas se interliguem em determinados pontos, né? Sim, sim. Hoje a gente tem uma gerente de RH, tem o pessoal da DP, tem o pessoal de recrutamento e seleção e o pessoal de DHO, que aí faz os treinamentos, as coisas motivacionais. E ainda tem um outro gerente que é de RH estratégico, que vai em cliente para ajudar os clientes a se melhor estruturarem na parte de RH, os clientes mais premium também a gente faz esse trabalho. Mas isso é um produto de vocês ou é apenas um complemento que vocês entregam para o premium? Depende da negociação, assim. Pros premium, ele vai na orelhada e vai ver. Porque é bom, porque estrutura o RH do cliente para trazer informação para a gente fazer folha, enfim. Sim. Então dá uma assessorada precisão ali. No trabalho também que alivia um pouco mais os processos do DP, né? E outra coisa que folha de pagamentos, se dá problema com o funcionário do cliente, dá problema com o cliente, os funcionários do cliente vão na orelha do cliente e o cliente fica bravo. Então tem que estar tudo ali bem alinhado para chegar para nós de uma forma tranquila e para chegar para o cliente, senão vira tudo a culpa nossa, né, Anderson? E às vezes, muitas vezes não é o chefe da organização, o CEO da organização não está nem vendo. Então, esse é o propósito, assim. Bom, e você é vice-presidente. Falamos de um monte de coisa, né? Pois ao mesmo tempo. E aqui não tem... Enfim, a gente vai só falando, né? E você, como vice-presidente, essa cadeira você divide com o Johnny. Isso. E que atribuições que você tem, por exemplo, dentro... Vocês criaram um conselho? Como que funciona a estrutura organizacional da Serac? Mas para quê? Para tomar de decisões, por exemplo. E aí a gente tem a diretoria também, que são mais... Então, tem o presidente, que é meu pai, os vices, que sou eu e o Johnny, e tem a diretoria, que são mais 4.
Normalmente a gente faz um board dessa galera para Pô. tomada de decisões. Se precisar ir para um âmbito mais operacional, aí pega o próximo nível, que são os gerentes. Boa. E nessa diretoria você também tem sócios nela? Sim, são todos sócios. São todos sócios. São todos Então sócios. todos são quantos sócios? São 7. 7 pessoas. Boa. É um grau de complexidade, né, que você tem para tomar de decisões, né? São muitas pessoas envolvidas. A gente está colocando também alguns gerentes na sociedade também, agora no partnership. 23. Isso, partnership. Boa. E você acha que vocês conseguiriam chegar ao tamanho que vocês chegaram se vocês não tivessem dividido o bolo para as coisas crescerem? Fica só concentrado na família? Não acho que a gente teria chegado nisso, não. Eu sou a grande defensora de que é 1 para 8. Uma pessoa cuida de 8, no máximo. Você considera, por exemplo, que acima de 8 interações prejudica a performance? Exato. Então, gosto muito de delegar, brigo com os líderes para delegarem funções, delegarem atividades, porque senão a gente fica maluco, a qualidade de vida cai, a qualidade do trabalho cai. Então, precisamos sim ir pulverizando o máximo que dá, E já entrando nessa parte de qualidade de vida, porque, por exemplo, quem está como vice-presidente de uma empresa com 280 profissionais, empresa contábil, que para a galera já sabe que é realmente algo fora da curva do ponto de vista de complexidade, né, de gestão, pode imaginar que a pessoa não consegue viver, não tem vida pessoal, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, nas suas redes sociais é que você vive muito bem, gosta de viajar, sim, né? Tem um estilo de vida que anda paralelo a toda essa parte profissional, não é isso? Sim. A qualidade de vida é muito importante. Eu viajo e viajo muito mesmo. Eu não desligo, eu vou te ser bem sincera que o meu WhatsApp é o tempo inteiro rolando, mesmo viajando, mas eu prefiro viajar muito enquanto trabalho do que, não, nessa viagem vou desligar o celular e cada um. Poderia? Daria, certo. Falar, olha, uma semana, 10 dias, não tô. Consigo, hoje em dia consigo, mas não quero, porque prefiro viajar mais do que ficar off. Estando presente, dessa forma você consegue ter mais liberdade de poder viajar mais vezes. Antigamente... Do que você fazer uma viagem só de uma semana ou 2 de uma semana, enfim. Isso não me faz feliz. Acho que cada um tem o seu jeito de ser feliz, mas sim, eu viajo bastante, viajo com o filho, viajo sem filho, viajo com as amigas, viajo só em mulheres, eu sou muito... Cada hora eu viajo com meu pai, só meu pai. Pois é, eu percebi, por exemplo, que vocês foram comemorar aniversário do seu pai, né? Vocês fazem viagens até temáticas em família. A gente faz. Que são coisas, por exemplo, bem familiares mesmo, né? A gente sai do âmbito do empresarial para ficar junto na parte de família também, que é bem importante. Então, e é uma coisa que a gente prega até para os nossos colaboradores, para os nossos sócios, então, que vão viajar, as nossas meritocracias anuais são viagens, a gente gosta muito disso, a gente acha que é muito agregador para a cultura, para você abrir a mente, para você pensar em novos ares. No avião, o tempo todo respondendo coisa e tal, então... Porque isso oxigena muito, acho que é muito importante, assim, principalmente para o empresário, ver outros áreas, ver outras culturas, outro jeito de viver. Então, e a gente faz isso bastante com os nossos liderados também, para que eles vejam, eles voltam oxigenados, voltam pensando em coisas novas, ou mandam mensagem porque viu uma coisa numa viagem que pode fazer sentido. Então, E além disso, qualidade de vida também, exercício físico, fazer o bem, né? Doações, etc. A gente tem alguns mecanismos dentro do Serac para fomentar tudo que a gente acredita. E isso está muito relacionado com a visão de vocês 3, principalmente. A sua mãe participa também? A minha mãe não está na empresa. Certo. Ela sempre trabalhou em outra empresa, mas ela tá dentro da nossa filosofia também. Boa. E isso, então, colocando você, o Johnny e o seu pai, então, basicamente, vocês 3 criaram essa cultura de fomentar a questão própria de estilo de vida, exercício, e isso acaba premiando para a equipe.
Isso acaba premiando para a equipe. E hoje em dia a gente colocou também redes sociais. A rede social também pontua para as nossas meritocracias, para Explica um pouco. prêmios. A presença digital, assim. Então, pessoas que repostam. Assim, o básico é comentar, compartilhar, curtir, etc. Esse é o básico. Mas é uma pessoa que reposta, já é um ponto maior. Uma pessoa que começa a ser presente na rede social mesmo, falar sobre o que faz. Porque nós temos diversos tipos de funções dentro da empresa. Então, um advogado que tem, né, o nosso departamento jurídico, se ele falar sobre as coisas sobre os casos que ele está tratando, etc., na rede social, e marca o Serac, e marca a gente reposta, isso reverbera. Então, por que não dar incentivos para que eles reverberem a marca? E isso faz tanto o employer branding, né, para outras pessoas quererem trabalhar com a gente, quanto um amigo dele que possa ser empresário vai ver a empresa e falar, que bacana. Então, também já entrou na nossa cultura a presença digital para os colaboradores, também faz parte. Isso é um contrassenso na visão de muitos empresários contábeis que se preocupam com o grau de exposição dos seus colaboradores no sentido de perder eles. E empresas como a Serac, empresas como a própria Taxo, incentiva algo que é o contrário do pensamento desses profissionais, desses empresários no caso, né? Mas esse pensamento é bem arcaico, né? Total, é por isso que eu provoquei isso, né? É muito arcaico. E, assim, antigamente, meu pai, o Johnny, a gente tinha vamos postar que estamos viajando, mas o funcionário vai pensar que a gente está gastando dinheiro, sei lá o quê. Antigamente era assim, não vai expor a vida social e tal. Não, vamos, vai. Começa. Aí viu que não tinha nada demais, e aí vai indo. Então, hoje em dia, é muito melhor. A gente prefere inspirar a pessoa a chegar lá. Então, a gente está no Caribe, ela pode não conseguir o Caribe ainda, mas ela consegue o Nordeste. Às vezes o Nordeste está até mais caro que o Caribe, né? Mas ela consegue o Nordeste. Esse final de ano nós desistimos de ir para o Nordeste porque não estava valendo. Não estava valendo nada a pena. Vamos para o Caribe que está melhor. Então, mas ela se inspira e aí ela vai e fala assim, cara, como que eu não fiz isso antes e tal. Então a gente, hoje em dia, prefere inspirar do que se atrair coisa ruim, bate e volta e tá tudo certo e vai existir sempre. Então, as críticas vão sempre existir. Então, a gente prefere sempre pensar no bom. E o bom é inspirar que a pessoa chegue lá e torcer. A gente comenta na foto dos funcionários, a gente fomenta isso para que a pessoa fique feliz e esteja na mesma vibe que a gente. Então, cada conquista é sempre valorizada ali dentro. E você sempre foi, assim, desenrolada para se expor, para falar, para publicar as coisas? Ou você já teve um momento que você foi mais tímida, teve que vencer algum desafio em relação a isso? Não fui tímida, nem na infância. Isso é teu? A gente tem a minha mãe colocou eu e o Johnny para fazer propaganda comercial quando a gente era criança. Você foi meio ator, né? Ele já tem um estilo já ator, né? Exato. O Johnny, ele é mais extrovertido que eu. Eu sou ainda um pouco mais... Principalmente, assim, para falar de sentimento, essas coisas, sou capricorniana, assim. Sim. Então, eu sou mais fria. Mas de ser tímida, não. O Johnny é o quê? O Johnny é virgem. Mas ele sempre foi mais desenrolado. Eu sou desenrolada, mas eu sou um pouco mais reservada em termos de tal. Mas quem começou na rede social, postando e tal, fui eu. Eu tinha, o meu @, era CM Viagens. O meu Instagram. Por isso que eu falo bastante de viagem. Pois que tá no seu Instagram, né? Porque... E por isso que eu falo bom dia CMs, porque os meus seguidores são os CMs. Desde a época do CM Viagens. Então, foi uma época que eu fiquei bastante nos Estados Unidos, porque a gente abriu um mercado lá. Então, e aí eu pretendia com os meus filhos mudar para lá. A gente abriu até o mercado, mas não justificou a minha ida para lá. E aí eu dei muita dica de Orlando. Meu happy hour era na Disney. Então, eu tava sozinha. Então, eu tive a rede social e era na época que abriu os stories e tal. Então, por isso que eu ainda tenho bastante coisa de viagens no meu Instagram, porque eu tenho um público
desde essa época relacionada a viagens. Você morou um tempo lá em Orlando? Na verdade, eu fiquei indo e vindo. De um ano, eu fiquei 4 meses lá. Então, eu ia e vinha. Então, fiz esse storytelling aí de, tô indo, vou E o ficar 40 mercado dias. depois... O mercado que vocês abriram lá era de permanecendo? investimento imobiliário. A gente ia levar investimentos de clientes daqui para lá para construir casas. Entendi. Hoje em dia a gente constrói, mas aí é investimento próprio Entendi. mesmo, não abrimos esse serviço. Pô. Então, e aí ficou CM Viagens por um bom tempo, até que eu vi que muita gente achava que eu era agência de viagens. E eu não era uma agência, eu era só uma blogueira de viagens. E aí eu mudei para Sou Carla Martins, que o Serac tá Sou Serac. E aí nessa época o Johnny já tinha o Instagram dele aberto, o Instagram dele foi fechado por um bom tempo. E aí a gente foi fomentando. Ele teve o Instagram fechado já? Ele teve no começo, assim. No começo ele teve. Mas aí quando ele abriu, aí ele começou a fomentar. Quando foi o momento assim que vocês perceberam que a rede social ela poderia potencializar os resultados tanto pessoal, profissional, quanto da própria Serac? Faz tempo isso? Putz, eu não sei o momento, mas foi ali na pandemia, eu acho. Acho que a pandemia começou a trabalhar forte. Foram duas coisas que a gente trabalhou forte nesses últimos anos. Rede social e networking qualificado. Grupos de mastermind, grupos de empresários, enfim. Porque a contabilidade é muito one-on-one, né? E muita indicação. Então, a rede social dá visibilidade, dá autoridade, mas é na indicação e nos networkings que a gente faz negócio mesmo, né? Então, quando você fala network qualificado, explica pra galera entender. Porque a galera entende network muitas vezes ali, troca de cartão. Tem gente que ainda tá pensando na troca de cartão, né? Não é... Por exemplo, no começo a gente entrou naquelas feiras enormes. Certo. De troca de cartão. Tá aqui, será que contabilidade? Isso aí não vira nada. Ninguém vai contratar uma contabilidade numa feira. Não sei se você tem alguma experiência em relação a isso. Só com stand, né? Mas stand de feira... De feira de negócios grandona, assim, de várias... O evento como o Fire, o evento como o Afiliados Brasil, a gente tem stand, mas é um público qualificado que tem fit total com a nossa solução. Aí vira. Pelo menos assim, pra gente não virou o investimento E o investimento, e não só em dinheiro, é o da equipe lá, total. Comercial, o tempo que você gasta com tudo aquilo. Então, a gente não viu sentido, né? E aí a gente viu que é mais caro participar de grupos de empresários grandes, empresários de nome, pessoas que se indicam, uma comunidade que se indica, acho que é bacana, que vira o ROI é melhor. Então, com isso, a gente consegue fomentar bastante. E hoje muitos desses masterminds são empresários do mercado digital. Vocês têm a conta do próprio Thiago Nigro, né? Que, desde lá de trás, né? Quando o Thiago ainda estava numa fase inicial. O Thiago, fui eu que conheci o Thiago. Foi a primeira vez. Eu fui fazer um curso de um dia. E acho que ele foi convidado para fazer o curso, mas ele fez. E aí eu sentei do lado dele. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, bem por cima. Virei e falei, oi, eu sou a Carla, e você é quem? Eu sou o Thiago Nigro. Legal, o que você faz? Eu tenho um canal no YouTube, Primo Rico. Legal, que bom. E você fez aquela cara de que, é você, mas na verdade não sabia quem era. Não, né? Não sabia muito. Ele tinha acho que 900 mil seguidores naquela época. Já tinha muito Ele já era grande, mas não o quanto ele é hoje. E aí, aí foi evoluindo, demorou um tempo para ele virar cliente nosso, porque ele era dentro da XP, então ele era só ele, enfim. E aí, quando ele começou a crescer, que ele pegou a contabilidade com a gente, e aí a gente segue até hoje. Aí a gente estruturou todo o grupo Primo. Total, né? Que ficou uma coisa gigantesca. E aí o digital vai indo, né? O digital é um nicho, e aí o nicho vai falando um pro outro, e aí a gente conquistou. E aí vocês começaram a investir muito também nesse tipo de perfil de cliente, né? Sim. Que é através do network qualificado que você disse, que é através de masterminds, eventos mais fechados e tudo mais, né? Eu acho que a virada de chave da pergunta que você fez, a virada de chave pra gente investir no digital é quando a gente começou a ter um bom nicho
de clientes do digital. Então, o Thiago Nigro, que puxou o Grupo Primo todo, o Joel, os Perines, o Yeser, o Breno Perrucho. E aí a gente viu que, sim, a gente precisa estar inovando também nesse mercado, porque as pessoas, o digital vai procurar no digital, se pelo menos é alguém. Então, aí acho que foi isso que despertou. Se teve uma virada de chave, foi essa, né? E hoje, por exemplo, o seu irmão está muito focado nessa questão de prospecção com esses grupos de empresas, né? Com esse perfil de empresário. Isso acaba demandando ali na sua operação, né? Que aí, de forma indireta, tem a ver com o seu trabalho no caso, né? De receber, na operação. Isso. Com certeza, ele vende 3 contratos por dia, ele e o meu time comercial. 3 contratos por dia, é loucura. O onboarding, a implantação ali que a gente chama, tem que ser bem alinhada, porque é bem loucura, A gente investe bastante nessa parte de receber o cliente, porque é complicado, né? Passar todas as informações, por mais que a gente tenha os nossos processos, é complicadinho o onboarding. Então, a gente precisa ser muito rápido. Porém, empresas grandes assim, a gente dá um tempo, a gente vai aprendendo com os nossos erros de acordo com o que vai acontecendo. Então, se na loucura, pode implantar amanhã? Pode. É bom. Mas aí depois caga tudo e aí não dá certo. Então, com certeza, tem que estar bem alinhado assim, tô indo para esse evento, pode ser que feche esses clientes, beleza, se fechar me avisa. Então, a gente está 100% em contato o tempo inteiro, porque é um trabalho bem junto, né? Na verdade, tem que ter o SLA muito claro entre operação, comercial, marketing, para as coisas funcionarem. Porque se não tiver esse acordo, começa a ruir o negócio, né? É que às vezes... Entra e sai. Só que às vezes você pega um cliente que o contador abandonou, sei lá, e aí vamos abraçar, corre. Porque a gente gosta o caótico, né? É o caos com a ordem. Então, vamos abraçar que a gente consegue. Então, temos esse DNA, assim, de crescimento. E o time tem que acompanhar todo esse fluxo, né? O meu trabalho mesmo é que a liderança consiga fazer essa máquina andar nesse ritmo acelerado. Então, já o RH tem que ver perfis que gostam de uma coisa rápida, dinâmica. Se a pessoa é muito estabilidade, etc., tu tem que pôr só em determinadas áreas, porque se são as áreas que crescem muito, essa pessoa vai ficar doida, né? E aí não vai ficar, né? Aí a gente perde dinheiro nessa relação. Então, o comercial muito forte impacta total na operação. A operação tem que tá nesse DNA também, né? Bom, mas assim, não foi sempre assim, né? Você falou que quando você entrou na empresa, será que era pequena, né? Uhum. E onde foi o ponto da virada, assim, que vocês começaram a acelerar esse crescimento? Faz muito tempo isso? A gente começou a acelerar quando a gente fez um curso de mentalidade. Os 3 fizeram, do Paulo Vieira. Foi o primeiro curso... Que vocês fazem a contabilidade, do Paulo Vieira? Fazemos. Uhum. Uma das empresas dele, não sei Sim. se... Né, todas. Sim, claro. Uhum. Então, a gente fez... É legal depois de muito tempo, porque acho que isso foi em 2007, por aí. Depois de muito tempo, né? Porque ele se tornou cliente nosso agora. Mais recentemente, eu lembro disso. Você ter como cliente uma pessoa que fez parte da sua história, você nem sabe como, né? Uhum. É igual o Caio Carneiro. A gente tem dentro da nossa empresa, o FODA, que é o Feliz Otimista Determinado Abundante, que é do Caio Carneiro. Uhum. Que por muito tempo a gente falou, um dia o Caio Carneiro vai ser nosso cliente. E aí ele é nosso cliente, junto com o Flávio Augusto. Que foi mais recentemente também. Também. Não, aí foi legal essa história que quando a gente fechou com o Thiago Nigro, eu mandei uma mensagem pro Johnny, legal, fechamos e tal. O próximo é o Caio Carneiro, porque a gente já usava o FODA. E aí, quando a gente fechou com o Caio Carneiro, eu busquei essa mensagem lá no WhatsApp, que eu não apago nada. Falei assim, olha aqui, ó, agora chegou a hora que a gente tá com os clientes que a gente falou que ia ter.
É bem legal. Louco isso, né? Mas onde que eu tava? Pois é, você perdeu. O momento da virada. E Então, quando você percebeu que realmente o negócio ia rampar, que você começou a falar do curso de mentalidade que você fez com o Paulo Vieira. Eu acho que um dos primeiros cursos que um empresário tem que ter é algum de mentalidade. Mentalidade de crescimento, mentalidade de fazer o bem, mentalidade de proporcionar para quem trabalha com você coisas boas, para que eles sejam felizes. Esse é um dos primeiros. Você quer crescer? Vê se você está pensando certo. Que é isso mais ou menos. A gente estava num nível legalzinho já, eu acho, quando a gente fez. A gente tinha uns 60 funcionários, mais ou menos. Já era uma empresa bem estruturada. Mas estava lá, né? Pegava uns contratos e tal, né? Um padrão. E aí você faz um curso que te abre os olhos. E não era assim, não era um curso de contabilidade, não era um curso mega espetacular. Era só assim, pô, eu quero mais. Vamos buscar mais. E aí isso te fomenta, isso te oxigena, né? Que eu sempre falo, a buscar. Então, o primeiro passo é ir atrás da sua mente e ver se ela tá no caminho certo. E vocês três fizeram o curso e o impacto, os três tiveram um impacto forte nessa questão da mentalidade depois desse curso? Isso. E aí a gente tinha uma cultura, mas nada demais. Então a gente fez uma cultura, fez todos os valores que a gente queria pregar. Aí a gente instituir, e aí depois a gente vivia aqueles valores. Então, cada valor, esse aqui, trabalho de equipe. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma reunião de equipe todo mês. Tipo, instituir passos para isso. O que eu falo de fazer o bem, a gente tem um momento uau no Serac. Então, toda a nossa liga, até explico depois a liga, ela faz esse momento uau todo mês e envia pra gente. O momento são 4 momentos que você inspira, que transmite emoção para alguém. Pode ser da sua família, pode ser colega, pode ser um estranho, pode ser doação, mas pode ser um chocolate que a pessoa estava triste e você deu e a pessoa desabou. Você procura buscar emoção de modos diferentes todo mês. E aí envia pra gente. Isso conta para a meritocracia, conta, mas o mais importante é essa rede de bem-estar, rede de emoção. Então, o Momentual, desde aquela época a gente faz. Isso virou um processo de educação da própria equipe. Um processo de educação da própria Pra equipe. vida. Isso, pra vida. Boa. E aí tem as pessoas que são resistentes, tem as pessoas que acham que estão se expondo, e a gente vai conversando. Pelo fato de talvez ter que postar que fez alguma coisa pra alguém, no caso. Isso. Mas assim, não é postar na rede social, Entendi. tá? Mas é compartilhar com vocês, Isso. no caso, compartilhar internamente. Isso. Aí a gente, às vezes, dependendo do perfil da pessoa, se ela é muito reservada, a gente fala assim, não, só escreve assim, fiz uma ação com a minha mãe que ela ficou muito feliz. Não precisa nem falar exatamente o que você fez. Mas tem gente que é muito legal, que conta a história inteira. Fui na minha vizinha, a dona Cocoquinha, peguei o sofá dela, fui reformar, ela voltou, chorou, me falou isso, toma aqui a foto. Então, a gente lê isso e responde todos os meses de toda a liga. E as pessoas, elas se despertam para coisas que talvez elas não imaginavam que eram importantes. E às vezes elas já fazem também, só que elas tem que botar no papel, né? Tem que botar no papel. É a mesma coisa Mesma coisa não, fazendo um paralelo, que falam que é bem legal, você tem um grupo com você mesmo, de coisas que você faz que você se sentiu bem. Aí você vai lá, hoje eu malhei e tal, e fiz muito mais do que eu... Aí bota lá. Aí quando um dia que você tá down, você vai ler os seus feitos, né? Fiz um feedback, que a pessoa me agradeceu, chorou, que ela ficou feliz. Você vê os seus feitos e você se anima. É a mesma coisa, botar num papel que você fez de bom, reverbera. E ainda reverbera assim, reverbera para nós também, porque a gente lê, a gente responde, a gente... Então, reverberou para a pessoa, reverberou para a própria pessoa e reverberou para a organização como um todo. Como se fosse uma energia. Exato. Boa. E... Aí volta no... Pode continuar. Aí volta lá no Paulo Vieira. Então, a gente fez esse curso de mentalidade e a gente abriu esses olhos para o crescimento. Acho que esse foi o primeiro passo. Então,
E aí fomos mais atrás de comercial, mais atrás de outros tipos de negócio. Estávamos mais abertos a novas ideias, implantar coisas novas, arranjar mais dinheiro. E aí isso foi uma virada de chave, né? A gente teve, na verdade, antes disso, vários anos antes, agora eu não lembro mais o ano, o meu pai tinha uma sociedade, que é com meu tio e mais um outro sócio. Eles dissolveram a sociedade, então ficou o Serac pra gente. Eram 3 empresas com 3 sócios, ficou o Serac pra gente. Essa foi a primeira virada, mas aí a gente era uma empresa quebrada, não dava lucro, enfim, por isso que era pequeno. Depois, a segunda virada de chave, acho que foi essa da mentalidade mesmo, de querer crescer. E a terceira virada de chave mais recente foi potencializar a rede social e potencializar networking, que a gente não fazia tanto, era mais ir atrás do porta a porta, do boca a boca, de indicação, alguns eventos, mas de potencializar mesmo foi essa nova. E aí, de 2019 para cá, que a gente estava até falando aqui, que eu conheci a Tactus e tudo mais, a gente tinha... Quando a gente mudou para nossa sede, a gente tinha 90 funcionários em 2019 e hoje 23. A gente tá com quase 300, né? Então, crescemos muito nos últimos anos, mesmo com a pandemia. Boa. E talvez a pandemia até potencializou, tal qual a própria Tactus foi potencializada com a pandemia, né? Por causa do digital e tudo. Mas... Quem estava no digital já, ou quem acelerou o digital, a pandemia foi excelente, né? Boa. Agora, crescer de 90 para 280 é muito lindo, mas é uma dor que não é fácil. Nada fácil. Como é lidar com todo esse desafio, Carla? Não é nada fácil e ainda no híbrido é complicado também, né? Porque a gente estava em 90 totalmente escritório. Sim. A gente era desktop ainda, não era nem notebook. Então trocamos tudo, enfim. É bem complicado, não vou te mentir, não. Assim, são novos processos. Esse ano, agora em janeiro, já eu vou dar um step back e vou recomeçar um programa de desenvolvimento de líderes. Eu tenho alguns líderes que passaram por todo o desenvolvimento anterior e tem alguns líderes que são novos, ou que eu botei em ascensão, eram analistas, enfim, viraram líderes, quanto líderes que vieram do mercado. Então, eu preciso novamente implantar cultura de novo e ter jeitos novos de acompanhamento, ferramentas digitais que acompanhem os líderes, que acompanhem seus liderados em termos de performance, em termos de comportamento. Então, precisa ser muito mais automatizada nessa vertente que a gente está hoje, estruturando mesmo esse crescimento. Então, esse é o step back, assim, de falar, vamos de novo. Cultura, missão, tem que ter os guardiões da cultura, né? Porque se você não forma o líder primeiro, eles não vão formar o seu liderado e aí a ponta fica solta. Então, vamos fazer todo mês um programa de líderes e aí passar por todos os pontos e de formas inovadoras que foram traçadas para que esse crescimento seja estruturado melhor. E aí o turnover diminua, porque é um turnover alto. Esse ano que a gente passou, teve um turnover razoável, que não é o esperado. Não é nem o histórico do Serac. O Serac tem muita gente, tem muita gente que está há muito tempo, né? Então... Mas talvez, por exemplo, num processo de crescimento acelerado, você também tem que acelerar a contratação para você dar vazão. Sim. E talvez você traz algumas pessoas que estão um pouco desalinhadas com a própria cultura. Sim, é natural com isso também. E o turnover às vezes se justifica também até pelo problema de contratação, né? Sim, é um ciclo. Se você se teve que contratar rápido, vão ter mais pessoas saindo na experiência, porque eu tenho uma frase que se na experiência tá médio, tá ruim, né? Então, se na experiência a pessoa não rolou, tem que ir embora, né? Não dá. Sim, não dá para forçar a natureza, né? Não dá. Não, é assim,
se você não dispensa quando você sabe que precisa dispensar, depois você paga mais caro por isso, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista mesmo da própria organização, né? Sim, sim. Então, na experiência, então, se você contratar muito rápido, na experiência, fatalmente vai ter mais pessoas saindo e você tem que repor e você tem que contratar de novo. É um processo mesmo. Depois, na retenção ali, até as pessoas estarem mesmo na cultura, no jeito de atender, etc. É uma outra parte. Nos líderes, é o que eu falei. Tem gente que subiu e não conseguimos acompanhar se, ó, agora que você subiu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro. Ou o novo líder, ó, aqui funciona desse jeito, essas são as ferramentas que você tem como liderança. Então, essa parte num crescimento acelerado, ela precisa ser organizada num ponto. Mas a gente gosta disso. Nós do Serac, acho que a Tactus também, eu gosto de crescer e arrumar. Sim. Não Até dá- porque também, se você ficar só pensando que você precisa arrumar a casa para crescer, você acaba impedindo de crescer, né? Sim, Às e você vezes, nem tem dinheiro, né? Você não tem total. nem dinheiro É, para. Você precisa crescer em dinheiro primeiro para organizar a total. casa. É. Só que o problema é que você fica trocando o pneu com o carro em movimento sempre, né? Porque é sempre Uhum. um ciclo de evolução constante num crescimento acelerado, né? Isso mesmo. Mas é o preço É. que as empresas que cresceram aceleradamente, elas pagaram para chegar lá. E como o nosso core ainda é a contabilidade mesmo, né, os nossos eventos e etc. ainda são adjacentes, né? Não é o nosso core ainda. Então, a gente cresce em número de pessoas com o crescimento de novos clientes, né? Não na mesma proporção, obviamente, que tem os pequenos clientes, que dá para automatizar mais, mas ainda assim, ainda não é uma coisa escalável. A receita cresce e a despesa também. Então, é um jogo bem difícil de jogar ali. Tanto que eu sou o RH dos números. Eu falo assim, tá, você quer demitir? Me traz os números. Você quer admitir? Você me traz os números. E ela fala, não, mas você só pensa em números. Eu falo, pô, mas E isso é uma coisa sua. é uma coisa minha? Mas você estudou isso também que te ajudou a potencializar ou você sempre carregou essa visão de números? Eu estudei, mas sempre tive. Eu sempre tive, mas Você só fortaleceu o que você já acreditava. aham. Porque as pessoas são os principais ativos e também a principal despesa de uma organização contábil. Então, você precisa gerar lucro ali. Então, você precisa ver em números qual que é a produtividade dela, quanto que ela entrega e quanto que dá o lucro ali, né? Então, se um gestor está pedindo mais pessoas, peraí, vamos ver. Por que você está me pedindo mais pessoas? Você entregava 10 clientes com 2 pessoas. Você vai entregar 15 clientes com 3? Beleza, bate. Ah, não, eu tô pedindo porque eu tô entregando, mas eu tô fazendo muita hora extra. Tá, deixa eu ver. Verdade, você tá fazendo muita hora extra. Então, se contratar uma pessoa, vai gastar menos de hora extra e aí todo mundo fica mais feliz. Não gosto de hora extra. Tem que fazer, né? Sempre tem que fazer, mas não gosto. Prefiro que estruture de um jeito melhor que não faça. Então, esse balanço bem básico tem que ser feito em qualquer nível de tamanho de organização, né? Então, analisar os custos de pessoal, quanto que eles entregam, índices de turnover, índices de absenteísmo, para gerar mais lucro. E aí, você analisando, você consegue não é punição nem nada, mas, por exemplo, absenteísmo. Se você dá um benefício para o não absente, as pessoas param de faltar, Uhum. né? Então, Que e tipo de aí, benefício você vê que é bacana, por exemplo? a gente tem o vale alimentação por assiduidade. Então, se você foi assíduo, um a mais, sabe? Sim, é É, o complementado que é, já está dentro da convenção. isso. Então, se você foi assíduo, tem lá as regras, você ganha. Se você não teve as regras, você não ganha nada. Então, é lá um valor considerável para ter essa baixa
de absenteísmo. Ou alguns benefícios, sei lá, de Gympass, Total Pass, enfim, para que a pessoa cuide melhor da saúde, para que a pessoa vá ao médico em determinado... Você precisa realmente analisar a organização e ver qual que é o ponto-chave. Fazer uma pesquisa de satisfação interna. Você faz uma pesquisa. Então, nas minhas mentorias de gestão de RH, para a pessoa implantar, tem perguntas chaves que você tem que fazer para saber em que nível que ela tá. Se você nunca fez uma pesquisa de satisfação interna com o seu funcionário, ele nunca vai te falar o que você precisa saber. Não o que você precisa ouvir, o que você precisa saber para direcionar onde que eles estão insatisfeitos. Exemplo, vale-refeição. Se está muito abaixo do que eles gastam, né, porque tem várias convenções por aí, é um descontentamento diário do funcionário com a sua organização. Então, sei lá, se o seu vale-refeição, chutar, né, Anderson, tá R$15, pela convenção você paga R$15, mas o cara gasta 30. Todo dia ele vai tirar do salário. E todo dia ele tá bravo com você. Porque ele vai comer, ele vai gastar mais. Ele vai comer, ele vai gastar. No final do mês, que precisa entregar imposto, precisa entregar folha, sei lá o que precisa entregar, ele vai falar, não tenho dinheiro para comer. E eu tô tendo que trabalhar aqui. Então, são políticas de RH que tudo precisa ser analisado de acordo com onde está a empresa, qual que é o ambiente da empresa, o que você faz para saber o que o colaborador pensa anonimamente, ou pensa num feedback. Então, são esses pontos assim que a gente vê que é bem importante numa construção de um RH. Boa. É desafiador, né? E também começa com a mentalidade, como você mesmo falou, né? Porque a mentalidade tradicional dentro da contabilidade não é muito diferente de outros mercados, mas a contabilidade exige-se muito, né? A parte de mão de obra é muito preponderante, né? No custo da prestação. É totalmente diferente do que você acabou de citar, que é a mentalidade da Serac, que é também a mentalidade da própria Tactus, mas que foi um dos elementos da virada de chave dos nossos negócios. É entender a questão da valorização, entender políticas que sejam mais custosas para a empresa, como você tem, mas que retornam de outras maneiras. De outras formas. Você precisa analisar os seus dados e ver se eu der esse benefício de R$100 para o funcionário, ele vai... Você pode até testar, porque algumas coisas você põe e tira de acordo com o que você acha. Então, se der R$100 a mais para o funcionário aqui, ele vai... A ideia é, ele vai parar de faltar, então, esse dia de trabalho aqui, que você perde, né? Se a pessoa mete um atestado 1, 2 dias, você está perdendo esse dinheiro. Se ele vai parar, beleza. Vamos fazer o teste? Vamos. Faz um teste por um X período de tempo, metrifica e vê quanto que era antes, quanto que ficou agora, deu certo, o que deu. Deu por um tempo, não deu, aí faz mais 6 meses, depois não deu mais certo, porque você cresceu, aí cresceu, esse 100 por colaborador, fica muito, fica, não fica. Virou home office, antes era presencial, virou home office, auxílio home office. E assim você vai mudando as políticas de acordo com o tamanho da organização, do espaço da organização, do mundo como um todo. Sim. Bem, a série de vocês é magnífica, né? Eu tive a oportunidade de ir com meus mentorandos para lá e realmente é muito bacana. Mas é uma série que acabou ficando pequena, né? Sim. Por incrível que pareça, enorme do jeito que é, mas ficou pequena pelo tamanho de pessoas, né, do time de vocês hoje, né? Que, vamos dizer, tá mais ou menos ali 3 vezes o tamanho da sede, né? É, mais ou menos isso. Como é que você faz para que vocês continuem ainda se mantendo lá? No híbrido, alguns departamentos eles vão menos, de 2 a 4 vezes no mês, mas são poucos. A maioria, eles tem pequenos nichinhos ali, que, né, visualmente falando, que a gente fala voltando no 1 para 8. Então, aquele líder normalmente marca com os seus liderados de ir em determinados dias. Então, vamos supor que o departamento contábil tenha lá suas 50 pessoas. E aí tem os 5 líderes, vamos arredondar, 5 líderes.
Então, na segunda vai o seu líder 1 com 10 pessoas, na terça vai o seu líder 2 com 10 pessoas e assim vai indo. Então, ali aqueles 50 é do contábil, beleza. Os outros 40 é do fiscal. Os outros, entendeu? Então, vai indo. Eles fazem esse revezamento. Às vezes, quando fala assim, time contábil, eu preciso trazer. Eu, do fiscal, preciso trazer todo mundo. Amanhã, tem como ninguém vir? Tem. E aí eles se ajeitam. Então, é um híbrido flexível, não tem assim uma dinâmica exata de qual dia de cada um, E todo mundo se fala. E tem pessoas que não vão pro híbrido, ficam 100% na empresa? Tem também, tem algumas. Mas não são muitas, Você não tem nenhuma área que você mantém na empresa? Não, eu tenho áreas que sempre tem que ter alguém. Então, TI Entendi. sempre tem que ter alguém. Tem as 2 recepcionistas sempre vão. Sim. E as da limpeza também sempre vão. Sim. Então, TI sempre tem que ter alguém, RH sempre tem que ter alguém. Comercial sempre tem que ter um, pelo menos. Acho que. São áreas menores até. Sim. Financeiro, normalmente sempre tem alguém. Jurídico sempre tem pelo menos um. Então, eles vão. Aí tem essa escalinha, assim. E você prefere em casa? Você prefere presencialmente? Como que é a sua preferência, pessoal? A minha média, eu acho que é 3 vezes no Serac, uma em casa e uma externa. Se eu fosse falar uma média, assim, geralzona. Externa, assim, de evento, algum compromisso pessoal, levar as crianças no médico, tal. É meio que essa média aí. Quando eu não tô viajando, né? Quando eu não tá viajando, né? Pois é. Já tem viagem marcada já para esse ano. Eu tenho pra outra semana já. Eu também. Dia 16 eu vou. Dia 16? Eu vou dia 20. Você vai dia 16, eu vou dia 20. Pois é, né? A gente trabalha para poder viajar. Eu vou dia 21. 21. Eu volto no 22 de janeiro. Você volta no 22. É uma semaninha só. Aproveitar as férias das crianças. O finalzinho das férias, né? Pois é. Eu vou pegar, na verdade, eu vou perder acho que 2 ou 3 dias letivos deles que eu volto. Eu volto depois. Normalmente eu viajo no meio do ano letivo mesmo. Eu sou meio rebelde. Eu pego eles porque assim, eles vão bem na escola e eles não faltam, não são crianças de ficarem muito doentes. Então eu prefiro viajar durante o ano letivo e falta uma semana e tá de boa. Só que esse ano eles vão mudar de escola, então aí eu vou sentir a escola primeiro e eu resolvi fazer uma viagem em janeiro, que é bem mais caro, né? Não dá. Não, e a viagem é o que a gente prega, inclusive, né, para os colaboradores. Viagem agrega muito, a cultura é muito boa, novos ares, então eu adoro viajar com eles. E aí você falou, né? Você faz mentoria, né, para empresas, na parte de recursos humanos, dá palestras, faz os cursos fora, é mãe e vice-presidente do Serac. Só isso, só. Como dar conta de tudo isso? Porque aí você faz as pessoas que não conseguem dar conta, às vezes, de uma tarefa muito mais simples se sentirem mal quando vê. Mas dá dicas práticas aí pra galera. Então, basicamente, a gente não dá conta. Pois é. A gente, o que a gente precisa realmente é delegar. Delegar o máximo que der, priorizar o tempo de qualidade que você tem com quem você ama, mas os afazeres é o máximo que der. Então, eu não seria vice-presidente do Serac se eu não tivesse toda a diretoria e gerência abaixo de mim. Porque são eles que colocam a mão na massa mesmo. Na parte pessoal também, tem que se virar nos 30 ali para conseguir dar conta de quase tudo. Mas mulher é isso, né? Sim. Mulher é isso e eu estou em vários grupos de empreendedorismo feminino, empresárias mulheres, que tá crescendo muito em São Paulo. Isso potencializa o resultado da Serac? Potencializa também. Porque aí eu entro no comercial e trago empresárias para a organização. E aí eu falo bastante nesses eventos, né? Elas me veem como uma empresa grande, que querem chegar lá. Porque o empreendedorismo feminino tem muitas empresárias grandes por aí, obviamente, mas ainda é um passo abaixo, eu acho. Ainda tem muita empresária começando. Na pandemia, muitas se reinventaram.
muitas mulheres mais velhas, né? Nesse processo de não ser dependentes mais dos homens, criaram seus negócios, estão crescendo nisso. Então, o empreendedorismo feminino tá crescendo muito, tá em muita ascensão. O masculino, ele é mais forte, mas eu vejo, assim, eu vejo que ele é mais estável. O feminino, ele tá em ascensão. Então, é bem importante eu me posicionar nesses grupos. Então, tô em alguns. E aí eu entro com a parte contábil delas também. Você considera que a mulher tem que provar mais a sua capacidade? Ou você acha que isso já está... Eu considero que ela tem. Principalmente no mundo corporativo. Uhum. Eu não tenho propriedade até para falar, porque eu sempre trabalhei na minha própria empresa. Uhum. Mas sei que ainda existe muito disso no mundo corporativo. Não é o que eu falo no Serac. O Serac é 78% de mulheres. São muitas mulheres. É mais ou menos a proporção que nós temos aqui na Tactus. O mundo contábil é muito, muito feminino. E deveria até ter mais mulheres no digital do contábil, né? Tem muito homem também. Inclusive, no Missão Contador, brigaram comigo, porque eu era a única que estava em cima do palco feminina. Mas foi por acaso? Foi por acaso. Foi por acaso. Porque acho que tem poucas dos contadores, existe isso, né? E é uma coisa, por exemplo, que desde a primeira edição do Marketing Contábil Summit, que foi em 2020, nós vamos trabalhando isso, né? Nós estamos trabalhando isso para poder colocar um número cada vez maior de mulheres no palco. Sim. Tanto é que a gente criou, né? Lá na primeira edição, nós já criamos ali um painel só de mulheres. E aí nós tivemos já 3 edições desse painel, né? Vai ter a 4ª edição agora. Legal. Que é justamente para poder colocar o painel ali com 4 mulheres ali para poder falar sobre as temáticas, os desafios, enfim, mais ou menos o que nós estamos conversando, mas só dialogando as mulheres. Eu acredito assim que também a mulher ela precisa se colocar ainda como, beleza, sou mulher, mas eu entrego aqui o meu resultado e faço mais coisa, mas tá aqui meu resultado e eu tenho a mesma oportunidade de todo mundo. Se ela também colocar isso nela, isso atrai que as pessoas a vejam como se é mulher, se é homem, de qualquer maneira. Então, lá no Serac, 50% da liderança é mulher e tem várias que já foram mães, voltaram e continuaram trabalhando. Mas se ela não quer continuar trabalhando, é a escolha dela, né? Sim. Claro, tem as políticas sociais, tem as coisas sociais que as impedem. Tem os maridos que às vezes as impedem. Então, são coisas que acontecem que destrói o emocional da mulher muitas vezes. Então, por isso ela se reconstrói. Mas você sempre se sentiu muito forte em relação a essa posição? Ou isso foi algo que você foi construindo, aprendeu, ou aconteceu algo na sua vida que te ajudou a ser mais protagonista? Eu acho que desde dessa época da mentalidade, eu me coloco bastante. Como eu sempre fui do RH, então eu sempre cuidei. Eu brinco assim, acho que desde que a gente tinha 100. Meus 100 filhinhos. Então, eu sempre cuidei muito da organização. E como eu sou a única mulher dos 3, né? Sim. Eu já sou a única mulher dos 3. Dos 6, eu também sou a única mulher. Entendi. Agora perdi as contas. Dos 15, aí tem mais mulheres. Entendi. Inclusive, uma das gerentes que virou sócia, eu parabenizei. Aê, primeira mulher além de mim que é sócia, não sei o quê. Então, faço isso. Sempre que uma mulher ganha um prêmio, eu falo, aê, mulherada, aqui, se espelhem nelas, pá, não sei o quê. Nessa nossa última festa dos supervisores, que são... não sei agora, são uns 20 e poucos supervisores, 2 mulheres ganharam, primeiro e segundo lugar. Eu falei, aê, mulherada, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu vibro pelas mulheres para que elas tenham essa força, porque muitas não têm, por conta do emocional. Então, elas precisam se sentir livre. Então, volta na inspiração. Se elas me seguem nas redes sociais, gosto que elas me sigam, que vejam onde que elas podem chegar, que vejam eu com 15 mil malas
na mão, saindo de casa para levar a criança num lugar, fazer isso, fazer aquilo, tem jeito. Então, por mais com condição ou sem condição, a vida da mulher é meio parecida, independente. Então... Sim, porque os desafios de ser mãe, os desafios de conciliar tudo é muito parecido, né? Não importa, a pressão... talvez, o tamanho da posição que a pessoa esteja profissionalmente, mas ela vai enfrentar desafios semelhantes, né? Exato. Mas também tem algumas coisas assim, eu já fiz até feedbacks com algumas líderes que falam assim, por que você faz feijão todo dia? Pelo amor de Deus, não faça feijão todo dia, faz um dia, congela todos os outros, olha o tempo que você está gastando para fazer feijão todo dia. Ai, mas você acha que, por exemplo, às vezes as mulheres não conseguem ter essa noção, às vezes ter essa praticidade? Às vezes não. Então, algumas coisas que acho que a sociedade impôs. Porque a mãe fazia feijão todo dia. E ela precisa fazer. Mas às vezes é só o filho. Lá em casa a Fernanda nem cozinha. Eu não cozinho também. Então vocês são todos na mesma linha. Então. Mas é uma coisa importante você se desprender, né? À medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo, você desprender de coisas que foi ensinado ali, talvez, pelos pais, de que tinha que ser daquele jeito, né? E se ela contar em casa, se bobear na casa da mãe, que ela não faz feijão todo dia, a mãe ainda vai repreender. Sim. Mas ela ainda tem que bater no peito e falar, não, eu não quero fazer mais feijão todo dia. Tem mulher que quer botar o filho em escola particular, mas o pai fala assim, por que você vai pagar a escola pública? Vai para a escola pública. Então, elas têm que tirar essa amarra da sociedade. E quanto mais simples a pessoa mais amarras elas têm. Então, para ela ascender e virar uma empresária de sucesso, é um passo a mais, realmente. Acho que esse é o ponto. Vocês enfrentaram nessa trajetória algum momento assim muito difícil na Serac? Eu acho que o momento mais difícil foi na separação dos três sócios lá atrás, que eram segmentos diferentes. O nosso segmento, que era da execução mesmo, ninguém queria. Dos três, o meu pai era o menos conhecido no mercado que eles atuavam, né? Nos clientes, enfim. E, em tese, era a empresa que dava menos lucro, inclusive. Quando separou, só que aí você trabalha só em uma coisa, foca num negócio só, e aí viu-se que o Serac era mais lucrativo e mais rentável, e a gente foi fazendo acontecer aí nós três e não eles três mais. Porque a gente era criança também, eu e o Johnny. Uhum. Então, acho que esse foi o ponto mais difícil, assim, em termos de... Porque veio com dívidas, veio com problemas e não dava lucro. Então, o primeiro lucro que deu foi comemorado. E aí, acho que esse foi o ponto-chave ali da... Quantos anos tem seu pai? Ele tem... Peraí, ele fez... Pergunta. Ele coloca a pessoa em cada situação. 62. 62. Mas ele parece uma visão assim, muito jovem, assim, Ele né? tem. Ele bem ativão, assim, com pegada de viagem também, tem toda essa... Sim, ele é total esse estiloso, jovem. né? Que ele... Na verdade, assim, a empresa familiar, ele fala, né? Não cria uma empresa familiar. Ai, meu Deus. Não cria herdeiros, cria sucessores. Boa. É total mérito dele de conseguir que eu e meu irmão trabalhemos com ele por todo esse tempo. Por quê? Porque ele era totalmente aberto à inovação do jovem. E a gente não contestava a experiência do mais velho com a inovação do jovem. Então, a gente não contestou isso e a gente conseguiu fazer um molde de união e de estratégia para conseguir crescer a organização. Então, vinha as ideias do Johnny e minha, e ele abraçava. E tem muito pai mais velho que não aceita, né? A gente cansou de ver amigos que não conseguiram trabalhar com o pai, porque o pai não aceitava nada, e aí o filho tá lá como um mero empregado, e ele não vê motivação nenhuma. Então, esse é um ponto muito forte do meu pai, é o mérito total dele de ter feito essa empresa de sucesso reverberar. Vamos ver se a gente consegue com os nossos filhos também, eu e o Johnny. Mas você consegue imaginar os seus filhos, por exemplo, trabalhando na Serac?
Eu consigo. A minha filha mais velha, ela é mais das artes. Eu não sei aonde ela vai se encaixar Quantos ali. anos ela tem? 11. E o meu filho, ele já fala que ele é o vice-presidente da casa da minha mãe. Ele é o líder da organização já. Ele é todo líderzinho, ele é líder dos amigos. Então, ela é a desenrolada e ele é o líder dos amigos. Qual a idade dele? 8. A gente fala que ele é parecido com o Johnny, inclusive. Então... mas eles são muito novos ainda, Sim, né? não dá, né, pra Eu precisar. levo eles, não com tanta frequência. Acho que na idade da Moa, né, que é a mais velha, eu já ia mais até no Serac do que ela vai. Mas ela vai de vez em quando, já ganha o seu dinheirinho e tal. O Lui, não. O Lui foi quase nada. Ele é o vice-presidente, mas ele não gosta de trabalhar, não. Então, mas voltando, uma coisa bem interessante também para quem tem empresa familiar é que o pai dá salário para os filhos. E não só para os filhos, mas também para qualquer colaborador, ou quase todos os colaboradores, é muito importante dar remuneração variável. Então, se o filho se sente parte do negócio e ele vai ganhar mais pelo resultado do negócio, ele vai querer ficar. Pelo menos vai querer tentar mais dar certo. Então, o filho não é um mero empregado. Ele é o seu sucessor. Então, por que não valorizá-lo? Só que aí, isso com o tempo a gente também potencializou para os colaboradores. Então, todos têm remuneração variável. Os gerentes é 100% variável. Os analistas têm uma parte da remuneração que é variável pelas entregas, pelo comportamento, enfim. Então, tem pelo menos uma parte da remuneração que a pessoa tem que ser responsável por aquilo, para ela receber ou não. A remuneração estratégica, ela é bem alinhada com a sua cultura e visão. Então, se você quer crescer muito em número de clientes, mas o seu funcionário não ganhar R$1 por qualquer cliente que ele conquista, ou que ele mantém, ou que ele atende com excelência, para ele tanto faz. Na verdade, para ele é pior, porque... vai trabalhar mais. Exato. Vai ter mais Mas se mais não, desafio, se ele... Então, a e não gente vai tem ter remuneração resultado. variável, a gente tem remuneração por indicação, a gente tem vários tipos de remuneração estratégica, ou para reduzir, que é o que a gente falou anteriormente, políticas de RH, reduzir os custos do RH, ou para que fomente a sua cultura, a sua missão, a sua visão, enfim. Você considera que são muito diferentes, você e o Johnny? A gente é complementar. O Johnny é o sonhador, o acelerado, o idealizador, vamos fazer. E eu sou Mas ele é sempre acelerado. Ele é assim, do jeito que ele é na rede social, ele é assim mesmo. Ele é o sonhador. Inclusive, se você fizer o disque dele, dá que ele é o sonhador, o que não planeja, o que vai pra cima. E aí é complementar porque eu sou a crítica, a que vai fazer todas as perguntas, a que vai planejar tudo e vai falar, tá bom, vamos fazer. Só que eu não sou a crítica que barra, assim. Eu sou a crítica que, beleza, vamos fazer, mas peraí, calma. Respira um pouco. Tá, vamos fazer assim, Você faz o assim, contraponto assim, dele. assim. Beleza? Pode ser, então vai. Então, a gente se dá bem por isso, porque é um complementar do outro. Que é o que, quando pergunta assim, faço sociedade ou não? Calma, o que seu sócio vai te agregar? Ele é igualzinho a você, então não vai te agregar em quase nada. Ele é complementar a você, ele vai ser o comercial, você vai ser o processo, ele vai ser o comercial, você vai ser o pessoas, e aí a gente faz essa medição. Mas então, deu certo, acho que é o destino do meu pai, trouxe um doido e uma pé no chão para dar tudo certo no futuro. Será que o Johnny vai brigar comigo depois? O Johnny, o doido. Exposed do Johnny. Opa, vamos falar mais do Johnny que vai dar um corte legal. Foi ele que falou pra trazer você aqui, agora tá vendo? Né? Chama. Muito bom. Legal. E o seu pai? O meu pai é um pouco mais pra mim, eu acho. Entendi. Eu acho que eu sou mais parecida com meu pai nessa relação. O Johnny é mais parecido com a minha mãe, nessa parte.
E o meu pai é mais parecido, eu sou mais parecida com meu pai. Mas ele, ele, ele é um pouco, ele é um meio termo, assim, eu acho que aí ele aceita mais as coisas do Johnny, fala, tá bom, vamos ver como que a gente pode fazer. E eu falo assim, tá. Eu primeiro barro, depois eu aceito. Ele aceita, depois ele vai ver. Porque às vezes, por exemplo, pode ser uma ideia muito, assim, mirabolante, assim, algo muito... Não, é porque, tipo, eu tô ajeitando a casa aqui, aí vem uma ideia doida pra lá, e aí, tipo, como que eu vou operacionalizar tudo isso? Entendi, Eu entendi. fico Você fica preocupada. Eu fico preocupada, preocupada. claro. Esse é o básico do. Eu falo assim, não. E eles já vão E fazer. já vamos fazer, Aí muita coisa dá certo, não, enfim. Normal, faz Normal, parte do jogo. E aí, Às vezes, como aí eu sou crítica, eu analiso tudo. Aí eu falo, você pensou nisso? Você pensou aqui e tal. Ele fala, ah, não, eu pensei, vai ser assim, assim, assim. Ah, beleza, gostei. Ou pensei, mas não pensei. Puta, verdade. Que bosta. Então aí, abortado. Então é um contraponto, assim, acho que de vira e mexe, eu mando áudio pra ele, ó, o que você acha de fazer isso, 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 e ele dá as ideias dele, e vai indo assim. E isso não só nós dois, né? A gente Sim, tem o porque Thiago, tem o Marcelo, que vai complementando todas as tem o ideias, meu né? pai, tem o Roberto, o Luiz, então a gente vai complementando cada um no seu jeitinho, assim. Mas, por exemplo, já teve, tipo assim, ele tipo fala assim, eu tô fazendo negociação com fulano de tal, que você sabe que o negócio é grande e de uma certa forma você dá aquela travada assim, gente, mas vai cair isso dentro da operação, tipo, te dá uma assustada às vezes. Às vezes dá, às vezes dá. E aí eu falo, tá, mas pra quando? Pra quando? Boa. Beleza, mas pra quando? Você vai me avisar quando esse Eu, negócio? eu vi a minha operação falando isso agora. Boa. E o engraçado, Anderson, que um dos nossos diretores mais antigos, tem dois mais antigos, dois mais novos. Um dos dois mais antigos, se bobear, é a junção minha e do Johnny, que é também um pouco mais comercial, só que também analisa bem. Então, meu pai é meio que, meu pai e minha mãe, a junção eu e o Johnny, depois, só que o Thiago não é meu filho, né? Ele tem a minha idade. Mas ele também é a junção. Então, é legal você identificando perfis na sua empresa, na sua organização ou de fora, enfim, que sejam pessoas complementares e você vai trazendo. E aí o outro é de tecnologia, que é uma coisa que nenhum de nós temos. O outro é jurídico, então vai agregando assim, a gente se multiplica, né? Juntos Sim. somos mais fortes e multiplicamos o alcance, é isso que a gente fala. Então, eu não vou estudar tudo que o meu diretor jurídico estudou, eu vou perguntar pra ele e abraço a ideia dele, entendeu? Oh, muito bom. Que papo, né? É muita coisa, né? Você vê? Muito bom a nossa conversa. Me diz pra mim um objetivo que você pessoalmente ainda não conquistou. Que eu pessoalmente não conquistei. Eu pessoalmente não conquistei ainda a minha liberdade financeira de investimentos. Eu ainda não tenho. Não depender Se eu para manter o seu padrão de vida da sua É remuneração. isso. Acho que esse é o meu objetivo que eu ainda não conquistei. Mas assim, o meu sonho é sempre viajar. Esse é o meu. Um lugar que você ainda não conheceu, que você ainda... Que eu quero ir? É. A Austrália. Sempre falei Você da vai precisar de Austrália. um tempinho bom para ir para lá. Preciso de um tempinho bom pra ir pra lá. Mas o chip de internet resolve. Sim. Mas eu não fui. Eu viajei bastante depois que começou a abrir as coisas. Mas a Austrália demorou muito pra abrir. Então tem um futuro legal aí. Você sabe quantos países você já visitou? Não são muitos, não. Eu visitei 16. Mas você falando assim, você vai fazer a pessoa se sentir mal do outro lado, né? Porque 16 é bastante país. Mas aqui quem fala assim, eu amo viajar. O Johnny, meu pai, acho que viajaram mais de 30. Mas eu fui várias vezes pro mesmo lugar. Eu gosto de esquiar. Eu tenho uma trip com as meninas, só com as meninas que a gente vai esquiar. Então, vira e mexe, a gente vai pro mesmo país, que é a França, que tem os clubes médios da França. Então, eu faço viagem com as mulheres. Sempre falo, pós minha viagem, que viagem, mulheres. Eu tenho filho, eu tenho namorado, e eu viajo com as minhas amigas, não tem nada demais. Continuem viajando, façam o que vocês fazem
Você acha importante essa individualidade sua? Acho muito importante. A Você individualidade sempre... da mulher. Desculpa. Individualidade da mulher. Mas você sempre pensou assim ou você construiu isso dentro de você? Eu construí isso dentro de mim. Eu tive uma fase que eu fui morar no Nordeste. Eu continuei no Serac, mas eu trabalhava de lá. Virei comercial, abri mercado lá, enfim. E nesse meio tempo todo eu voltei e eu senti falta de amigas. Porque a vida é muito louca. Eu fui mãe nova, as minhas amigas estão sendo mães agora. Eu fui mãe com 22. Eu vou fazer 34 semana que vem. Então, eu fui mãe nova, então ninguém tinha filho. Então, eu voltei, eu fui mãe. Na verdade, não foi nem por causa do Nordeste. Fui mãe, etc. E aí, chegou no momento que eu falei assim, putz, eu preciso voltar a ver minhas amigas. Não tô vendo ninguém. Tô só aqui, trabalhando igual uma louca e cuidando de casa, né? E aí, eu virei a ditadora do rolê. Eu tenho hoje um evento meu que chama Churrascada da Mulherada, que eu chamo todas as amigas de todos os grupos, são vários grupos, né? Chamo e a gente faz uma churrascada da mulherada. Então, esses grupos acho que eu vejo uma vez a cada 1 mês, 2 meses, pelo menos, pra gente sair pra tomar uma, etc. Então, eu virei a ditadora do rolê. E hoje em dia, acho que elas nem lembram disso mais. Eu já sou a Carla chamou. A Carla vai chamar uma hora. Então, porque quando a gente se conhece e vê essas coisas de mentalidade, que você vê as mulheres que não saem, né? Lá no Serac tem mulher que o Vale Night é a festa do Serac de final de ano. Tem isso, né? Então você faz, mano, como? Não, tá bom. Pelo menos com as minhas Você amigas eu vou fazer elas saírem. Você sabe que já teve confraternização aqui, que teve profissional que foi escondida do marido. Então. Porque confraternização era no dia de trabalho normal, ela veio, foi pra confraternização, e sem contar pro marido que ia, porque o marido não permite. Mas depois ela conseguiu, né, corrigindo isso aí com o tempo e tal, e foi vencendo. Mas o que você falou é uma coisa muito importante. Então, eu organizo mesmo, mas eu assumi esse papel aí acho que tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu virei essa chave pra mim. Assim, um dia a gente combina, a gente combina o quê? Vamos? Amanhã? Não. E ó que minha agenda é desse jeito, né? Sim. Na verdade eu combino acho que uns 15 dias antes. Dia tal, vocês estão livres? Tá, marca aí na sua agenda, porque vamos sair. E aí eu marco isso aí. Então, eu acho que é bem importante e vejo isso. Aí depois surgiram as viagens com as meninas. E aí a gente vai fazendo isso periodicamente. E você também tem uma ligação com a questão de exercício, você também tem uma pegada também para alimentação, toda essa... Sim. Eu posto muitas vezes, assim, na semana que eu tô malhando e tal, porque acho que é importante. Inspirar, né? Eu sempre o inspirar. Então, eu tento inspirar tudo que eu gosto e tudo que eu faço de bom. Às vezes, uns perrengues também, pra inspirar a ver as coisas pelo lado bom. E também ser verdadeiro, humaniza, né? Humanizar o negócio, né? Não tá sempre tudo tão bom. Parece que a vida é muito foda só, né? Que a vida de Instagram é muito foda. Não, Então, eu sempre... Semana passada deu mó ibope, porque eu coloquei assim, nossa... Não foi semana passada. Acho que umas 2 semanas atrás. Falei assim, nossa, tô recebendo pedidos de recontratação, pessoa que saiu do Serac voltou, de gente que meteu o louco, saiu do nada, ou saiu falando mal, ou saiu esculhambando, e quer voltar. Comentem. Coloquei assim, comentem. Choveu de comentário. Ai, meu funcionário fez isso também. Ai, há uma identificação, RH, né? há uma identificação a desgraça a reina, né? E assim, eu nem falei nada, eu nem coloquei assim, nossa, olha que gente tonta, né? Sei lá. Eu só coloquei assim, recebi pedidos de recontratação de quem meteu o louco. Comentem. E aí as pessoas, elas desabafam. Até vou criar
um quadro no meu Instagram de desabafe aqui. Desabafe aqui. Então, Algo assim, do RH, né? De gestão de pessoas. O que, que as pessoas passam no dia a dia com o RH. Porque lidar com o marido é um só. Imagina lidar com tanta gente, né? exatamente. A gente tem até um divanzinho lá no nosso RH pra pessoa. Conte-me mais. Não, tem um sofazinho ali. sofazinho. Que aí a pessoa pode sentar, desabafar. E aí, tranquilo. uma pessoa do RH que fica responsável aham. para fazer esse. É. Dentro do RH, você estabelece um ciclo de feedback de tempos em tempos com a galera? Como funciona isso? Eu tô reestruturando, né, Uhum. por conta da quantidade. A gente tinha. Mas eu acho que vai ser parecido. Estamos até para instituir, daqui 2 semanas vai ter um treinamento. De que cada líder, naquela média de 1 para 8, faça pelo menos um feedback formal por mês com um colaborador. Então, aí a pessoa vai ter A cada 8 meses, um mais a ou menos. cada 8, ou 2, acho que 2 por mês também dá, então vai ser um a cada 6 meses, mais ou menos. Uhum. Eu tenho a pesquisa interna semestral, né, para liderança, e aí é uma pesquisa mais extensa, assim. E aí, até o ano passado, eu mesma fazia todos os feedbacks dessa pesquisa, com todos os quase com 40 líderes eu fazia. Aí, esse ano que eu deleguei, eu vou fazer com uns 10 e os outros 30, cada diretor vai fazer também com alguns. Então, a gente pega os resultados dessa pesquisa, lê com eles o que os colaboradores falaram, pondera, porque tem muita coisa que às vezes esculhamba demais ou elogia demais, então pondera ali o que está na média, quais que são as metas para o próximo semestre nessa parte de desenvolvimento de liderança. E aí traça esses objetivos. Pode ser que esse jeito também mude e seja um jeito. Eu estou buscando até ferramentas ligadas a essa parte de pesquisa de clima, porque a gente está ficando grande. Uhum. E aí, você viu, eu tive que delegar uma parte dos feedbacks porque eu já não estava dando conta. Uhum. Eu ficava janeiro inteiro fazendo todos os feedbacks. E eu acho que tá próximo da gente pegar uma ferramenta mais automatizada para fazer essas pesquisas. Tem aquelas, eu já estou pesquisando, né? Tem aquelas que fazem toda semana um pouquinho, e aí depois compila e o líder já recebe, e aí o líder acima do líder também recebe. Então, são formas diferentes de uma grande organização fazer sua pesquisa de clima. Mas ainda, essa última foi do jeito tradicional, que é um formulário online, mas é anônimo, só separa por departamento. E aí você analisa o seu líder, analisa a empresa, analisa toda a alta liderança também. E aí todo mundo lê. 360 graus com clima organizacional. Isso. E eu leio, inclusive, com o meu pai. O Martins, ele é avaliado. Então, como eu que aplico mais, né? Eu leio com ele o que ele foi avaliado, o que ele pode melhorar. Na última, por exemplo, falaram que ele precisava se aproximar mais. Aí ele criou, parecido com o seu, Café com o Presidente. Então, todo mês tem o Café com o Presidente, lá na sala de reunião. E aí ele se aproximou, consegue contar a história dele. Bem parecido com o que você faz. Café com o CEO, né? Esse a gente faz para os novos. Aí eu faço novos. uma reunião mensal com todo o time, que acontece na primeira segunda-feira de cada mês. E aí essa reunião faz com todo mundo, consegue fazer com todo mundo. Aí a gente faz transmissão para a galera que está de home, transmissão para a nossa unidade de BH, tá, para outra unidade de São Bernardo, então faz transmissão em tempo real. E eu levo um tema de 30 minutos e depois eu abro mais 30 minutos para perguntas. Eles podem perguntar o que eles quiserem. E aí o pessoal que está aqui presencialmente, a gente dá o microfone, o pessoal que está online, eu abro o áudio, né, o time abre o áudio para eles poderem perguntar, e aí eu respondo as perguntas. Então, a pessoa pergunta sobre carreira, pergunta sobre desenvolvimento pessoal, às vezes a pessoa pergunta alguma coisa que ela quer saber da empresa, o que ela quiser perguntar, ela pergunta. Mas para não abrir só pergunta, eu levo um tema específico. Então, por exemplo,
O penúltimo tema eu falei sobre carreira em T, né? Como você estabelecer uma carreira em T. Nessa última agora, eu fiz para eles um resumo do nosso planejamento estratégico e falei um pouco sobre os objetivos que nós vamos ter para 23, sem falar muita coisa, porque a gente já tem o nosso evento Taxo Day, que é focado nisso, né? Uhum. E com base nisso aí, eu vou abrindo uma frente de conversa com o time. E é uma oportunidade de aproximar mais do time, né? Porque acaba que a galera passa aqui toda hora, o pessoal passa em frente à minha sala toda hora, né? Porque vai almoçar ou chega e tal. Mas eles não têm a oportunidade de conversar comigo. Então, eu faço isso uma vez por mês, mas eu também procuro uma vez por dia subir na operação e circular um pouco a galera, cumprimentar, falar um oi, às vezes encostar em algum ali, né? Quando não tô viajando fora, externo e assim por diante. O evento que consumiu muito, também. 22 consumiu bastante. Choveu de evento em 22. Porque tem os eventos nossos da H Educação, que já consome bastante a nossa agenda. É muito evento nosso, né? Porque tem as turmas de mentoria, tem os eventos que a gente abre. As temáticas que eu participo, e cursos que eu faço, e palestras que eu dou, né? Então, acaba que tudo isso consome bastante. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do crescimento também. E eu tenho 2 perguntas que são curiosidades minhas, né? Primeiro, sobre as festas e depois sobre a premiação, né? Sobre as festas, vocês fazem festas temáticas, uma pegada diferentona, né? Fazemos. Isso, faz tempo que vocês criaram isso? Porque é bem legal isso, né? A gente, antes da nova sede, a gente fazia também, mas em uma pegada, as temáticas, uma pegada mais normal. Festa junina, bota umas bandeirinhas, compra umas coisinhas de festa junina, era mais normal. Na chegada para a nova sede, que aí, por que isso fomentou? Porque lá na antiga sede eram vários andarezinhos de um prédio comercial que a gente foi comprando e um puxadinho daqui, um puxadinho ali, ninguém ficava todo mundo junto. Nessa nova sede que a gente fez toda a obra e tudo mais, tava todo mundo junto, né? Teve até novas regras de convivência, enfim, todo mundo junto. Então, para celebrar essa nova fase, a gente fez a primeira festa junina? Festa junina. Então, não, foi a festa junina a primeira vez ou foi a Halloween? Bom, então aí ficou super bacana. E aí a gente fez num jeito colaborativo. Cada departamento traz uma comida, fica responsável por uma coisa. Tinha o prédio lá embaixo, tem o prédio lá embaixo que dá para usar, que no outro não tinha nada, as pessoas nem almoçavam juntas. E aí fizemos uma super festa junina. Depois foi o Halloween. E o Halloween foi muito legal, porque todo mundo veio fantasiado. E aí a gente super anima, né? Todo mundo veio fantasiado, trabalhou fantasiado, presencial fantasiado. Só que aí eu e o Johnny, a gente é meio louco, fizemos um teatro. Então, começou meu pai, assim, fingindo que ia dar um recado, normal. Aí, do nada, apagou todas as luzes do Serac. Aí aparece eu, lá de cima, né, que é o mezanino, gritando. Louca, louca, louca. Aí eu apareço, de loira do banheiro, toda ensanguentada. Eu tava bem loira, com o cabelo molhado, ensanguentada, com vestido branco. Vocês perderam eles! Vocês perderam eles! Ah, vocês perderam eles! Gritando, louca. Aí passei e fui embora. Aí depois aparece o Johnny numa bicicletinha, com a máscara do Jigsaw, sabe? Jogos Mortais. Na verdade, era um bibi do meu filho, mas era uma bicicletinha. Aí, vocês perderam um integrante do time de vocês e vocês vão ter que achá-los. Senão, eles vão morrer. Sei lá. E aí, ele sai. Quem é? Fazendo um jogo. E ainda a música do terror e tal. Aí, depois eu volto e aí eu explico a regra do jogo. Cada departamento, a gente sequestrou um colaborador de cada departamento. E eles tinham pistas para rodar o prédio. Só que o prédio, ele era novo recentemente. Então, tinha alguns andares que não tinham, mas tinha bastante.
Imagina 100 colaboradores rodando um prédio de 30 andares, porque era uma pista no térreo, depois era uma pista lá em cima, depois era uma pista lá. E as pistas ainda eram de acordo com a cultura. Então, para você conseguir ir para o próximo, você tinha que responder a uma charada lá da cultura, da missão, dos valores da empresa, para você ir para o próximo nível. Então, virou uma bagunça, todo mundo... a gente fez um barulho naquele prédio que todo mundo conhece a gente, desde então. De ser uma empresa engajada. A gente... Legal isso. Então, aí você fomenta o departamento, fomenta a cultura, faz uma brincadeira e tal. E aí, é engraçado que lá tem casais, né? Aí, a esposa nem queria... O marido da esposa tinha sido sequestrado, ela nem queria achar o marido mais. Que triste. Achou. E aí, calhou que os departamentos deles são menores, então juntou. Então, ela falou, nem quero brincar. Ele que foi sequestrado. Então, aí os mais competitivos iam pela escada, os que não queriam correr iam pelo elevador e assim vai indo. Então, desde então, a gente faz essas festas temáticas que a gente gosta bastante. Esse ano teve Halloween, esse ano teve festa junina também. Como tá maior, é mais difícil fazer no prédio, né? Então, a gente pega um espaço e faz... Muitas vezes é colaborativo, então a empresa arca com alguma coisa e o funcionário arca com outra. E algumas vezes também a empresa arca com tudo. Então a gente faz nesse molde aí. A festa junina desse ano teve concurso de dança, então eles da melhor quadrilha. Aí teve uma lá sensacional, que eles fizeram também um teatrinho. Foi foda, foi bem legal. Então, isso gera uma interação que é muito válida para relacionamento, para manter os colaboradores. E vocês também são bem agressivos nas premiações, né? Isso. Qual foi a maior premiação que vocês já deram? Então, a nossa maior premiação hoje... Não, a maior premiação que a gente já deu foi para diretoria, que se batesse uma meta da diretoria que foi do ano de 21... Eles ganhavam 100 mil reais, só que a gente não dá em dinheiro, nada é em dinheiro nosso. É ou em bem, ou para ajudar numa compra de um carro, por exemplo, ou em viagem. Mas essa meta é bem difícil de alcançar. Foi uma vez. Esse ano, por exemplo, não bateu a meta. E essa meta de 100 mil, ela seria dividida no caso? Do quê? Essa de 100 mil que eles alcançaram, ela é dividida ou é individual? Não, é individual. Cada um ganhou um. Legal. Na época eram 2. No 21 receberam. Eram 2 diretores, então 2 receberam, Que eles compraram carro? Um foi no carro e o outro acho que foi usado para quitar o imóvel dele, que Legal faltava isso. pouco. Acho que foi isso. Mas uma que é mais atingível, que tem todo ano, é a da gerência, que hoje em dia é 15 mil reais em viagem ou em algum item. Então, sei lá, ele quer comprar um iPhone. Nem sei quanto é que tá os iPhone hoje, mas é caro pra caramba, né? Sim. Então, ele usa nisso. 15 mil reais. Agora eu preciso atualizar, mas 15 mil acho que é o de gerência. Comercial é 12 mil. Os supervisores, 7 mil. E assim vai indo. Muito legal isso aí. E aí muitos viajam. Eu tinha até uma gerente que ganhou e ela queria ir pra Disney com o filho e tudo mais, mas aí fechou, né, a fronteira, porque ela ganhou bem no ano anterior, era da pandemia. Aí ela ficou, aí agora tá milhões de anos pra tirar visto, porque ela não tinha. Então aí agora ela vai usar aí os da pandemia a gente segurou. Segurou, né? Porque normalmente a gente fala, pro próximo ano você tem que gastar. O seu. Mas na pandemia a gente segurou e aí ela acho que vai gastar com outra coisa. Esse ano eu falo, não vou esperar não. Tá certo. Mas então a gente tem bastante. Tem para gerência, para supervisão, para analistas. O de analista é 5 mil também, em viagem, etc. Boa. E aí a gente tem prêmio Revelação também, de uma pessoa que entrou e se destacou. Teve prêmio Atitude. A gente deu um prêmio de... foi a nossa primeira pessoa da limpeza, uma mulher da limpeza que foi estudar e batalhou e pediu essa oportunidade para entrar na operação como auxiliar,
né? Uma pessoa simples, e aí a gente deu um prêmio para ela pela atitude dela querer sair dali, porque a gente tem algumas gerentes que eram da recepção, começaram uma categoria acima da limpeza, vamos dizer assim. A gente tem algumas na história do Serac, mas da limpeza foi a primeira. Então a gente deu um prêmio para ela só pela iniciativa dela, porque ela pedia, ela ia nos café com o presidente. Isso é difícil, né? Uhum. Por mais que a gente fale assim, nossa, a pessoa... Mas é muito difícil a mentalidade da pessoa ter isso. Então, isso é muito válido. Olha, parabéns. Gente, Obrigada. olha só. A gente tá com quase 1h30, né? Falamos, hein? Falamos. Eu acho que assim, foi um bate-papo incrível, né? E para mim é muito bom, né? Porque ter a chance de conhecer pessoas incríveis, histórias incríveis. Eu já tive na Serac, sou amigo do Johnny, mas ter a oportunidade de ver você contando essas histórias é diferente, né? Porque são coisas que você construiu dentro da sua área, né? Sim. Como você falou, o Johnny está sempre muito focado na parte comercial, então ele tem uma visão, né, muito focado nisso, e você tem uma visão muito de gestão de pessoas, né? Isso, com certeza, vai ajudar muitas pessoas que assistiram ou ouviram esse podcast também a se inspirar, pegar ideias, você falando ali, isso que eu contando as espero. coisas, você falando as coisas e tal, e eu pensando também nas ideias, as coisas que a gente faz aqui na própria Tactus, né? Uhum. E essa troca que é muito importante, né? E eu realmente quero agradecer Eu que a sua agradeço. participação. Também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os seus contatos, mas para quem está ouvindo no Spotify, para poder te achar no Instagram. Sou Carla Martins. Carla com C. Tudo junto. Sou Carla Martins. Sou Carla Martins. Muito bom? Obrigada, Anderson. Adorei nossa conversa também. Tive vários insights também. É isso aí. Muito obrigado, Obrigada. cara. Obrigado, pessoal que nos acompanhou. E desejar para vocês muito sucesso. Não se esqueça de deixar a curtida, compartilhar esse conteúdo e nos encontramos no novo podcast.